Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta SL, hoje, segunda-feira, 8 de maio, 7h01 da manhã. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vi que já tem um monte de gente chegando na nossa comunidade CL, no nosso chat lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, na Twitch, onde quer que você esteja nos assistindo. Dá o seu bom dia. Como é que foi, meus amados, o final de semana de vocês? Foi tudo certo? Foi tudo beleza? O meu foi ótimo, foi muito legal, bacana, passei com a família, aquela coisa toda. Final de semana a gente dá uma limpada na cabeça para começar segunda-feira a mil aqui, né? Para quem não sabe, o nosso programa vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, 7 horas da manhã até as 8 da manhã, para você abrir a semana e o dia bem informado e para ficar mais esperto também, né? Que a gente não vai ficar só lendo notícia aqui, a gente vai dar contexto, a gente vai explicar, vai falar, vai mostrar, vai rabiscar, vai fazer tudo que a gente conseguir fazer por aqui, para que vocês fiquem mais ligados no que está rolando no mundo. Vamos lá, que hoje tem muita coisa acontecendo. Antes de mais nada, chegou aí, deixa o seu like, né? Importante, mas principalmente, pega o link de compartilhamento e espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, manda para todo mundo. O programa tá crescendo, eu acho que essa semana a gente faz um mês, né, Odimi? Será que é isso? Essa é a nossa quarta semana, né? Caramba, olha só, sexta-feira faremos um mês de Desperta, estreamos 3 semanas atrás, portanto, essa é a nossa quarta segunda-feira, muito bem, a última semana do primeiro mês do programa. A gente já começou com uma audiência bastante legal, né? Estamos crescendo bastante. Na semana passada demos mais um pulinho para cima e cada semana daremos um pulito para cima, mas é importante que você pegue o link desse programa e compartilhe com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama e com as pessoas que você sabe que precisam ficar mais bem informadas. Como a gente fala aqui a gente dá notícia com CPF, né? Aqui você não vai ver o tiozão do Zap aparecendo na nossa tela aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar um giro para saber o que está rolando no Brasil e no mundo. Vamos lá, principalmente hoje, para dar uma girada na capa dos principais portais e jornais do Brasil e do mundo, para a gente começar a semana com aquela geral de notícia. Você que está nos ouvindo no carro, no ônibus, no metrô, seja lá onde for, sabe que esse programa também pode ser acompanhado como se fosse um programa de rádio, né? Deixa lá no seu foninho, como eu tô com o meu foninho aqui, né? Dá uma ajeitada no foninho. Pode deixar a sua tela também apagadinha lá, bonitinha no bolso, né? E fica ouvindo a gente como se fosse aquele rádiozinho da manhã para você estar ligado no que tá rolando no Brasil e no mundo, tá bom? Vamos lá então, capa do UOL, as principais notícias hoje que o portal UOL do Grupo Folha, Grupo PagSeguro, né, traz pra gente aqui. Manchete principal, o governo usou serviço de empresa ré por garimpo ilegal em área Yanomami. Contrato, perdão, foi feito pelo Exército e previa perfuração de poço artesiano em terra indígena. Essa notícia basicamente dá conta de que uma empresa que já trabalha, na verdade, para o governo federal desde 2011, perfurando poços artesianos em áreas muitas vezes indígenas, né, ou em áreas da Amazônia Legal, digamos assim, né? Essa empresa mostrou-se uma empresa que tem envolvimento também com garimpo. O dono da empresa tem envolvimento com garimpo, é um cara que já tentou concorrer a eleições várias vezes, aquela coisa toda, e na última eleição tentou surfar na onda bolsonarista, inclusive investiu R$500 mil do próprio dinheiro para tentar virar deputado estadual. Não deu muito certo. Agora, aparentemente, o governo descobriu que essa empresa é uma empresa esquisita, no mínimo, né? O Ministério Público Federal pediu para que essa empresa saia da área Yanomami, mas a Justiça tomou uma decisão que eu acho uma decisão bastante acertada da Justiça, né? Mandou a empresa, pelo menos, terminar o poço de água que está furando lá na terra Yanomami para ir embora depois, né? No Brasil, nos últimos anos, a gente viu várias vezes acontecer isso, do tal do combate à corrupção, deixar obras pelo meio do caminho, parar tudo, impedir que as empresas negociassem com o poder público quando essas empresas estavam no meio de contratos fazendo coisas que interessariam a população. Tem problema de corrupção, tem problema de envolvimento em garimpo, tem um monte de coisa que pode ser investigada e denunciada pelo Ministério Público Federal. Claro que tem, mas aí tem que ter um bom senso. Nesse caso, eu fiquei muito feliz que teve um bom senso da Justiça, porque geralmente não é isso que acontece, tá, gente? Em casos como esse, geralmente a Justiça manda parar a obra, manda a empresa sair da área e começa o processo, e aí ficaria uma obra parada, que é um poço de água.
potável para os indígenas da terra Yanomami. Então, decisão acertada da justiça, é raro a gente ver isso, então me chamou bastante atenção na hora de ler essa matéria. Vamos lá, para quem não sabe, eu acordei hoje de manhã cedinho também e acabei vendo essa notícia. Nos deixou o Palmeirinha, né? Faleceu a Palmeirinha. Notícia que tá em destaque na Folha hoje aqui, né? Tem várias entrevistas, várias matérias sobre a Palmeirinha, né? Histórica, cozinheira da TV brasileira aí. Faleceu no domingo, né? Em decorrência de problemas renais. E aí a Folha traz uma última entrevista concedida pela Palmeirinha, a Folha, em julho do ano passado. A apresentadora falou sobre as melhores lembranças de sua vida, uma entrevista bem bonitinha, bem gostosa, que está aqui publicada na Folha. Você pode acessar pelo UOL também. A Palmeirinha tinha 91 anos. Aliás, eu já dei essa dica aqui, né? Se você quiser ler coisas que estão na Folha, você acessar pela capa do UOL, você não precisa ter assinatura da Folha, tá? Porque o UOL e a Folha são do mesmo grupo, e quando você pega o link pela capa do UOL, quando está na capa do UOL, você tem a sua leitura grátis, porque o UOL não cobra assinatura. O UOL fica com esse banner pedindo para a gente liberar as publicidades, mas eu não vou liberar não, UOL, porque vocês são dono de banco, cara. Vocês pegam dinheiro do banco de vocês lá para sustentar o UOL, tá? Eu não vou ficar poluindo o meu navegador aqui e deixando entrar um monte de coisa no meu computador, porque eu não quero, tá bom? É minha privacidade. Outro destaque da Folha aqui, do UOL, né, do Grupo Folha. PL das fake news prevê ampla regulação posterior a cargo de órgão ainda indefinido, né? O que é que significa isso? Está se debatendo qual vai ser o órgão que vai tomar conta caso o PL das fake news passe. A gente deve ter essa discussão aí nas próximas semanas ainda. Qual será o órgão? Inicialmente era para ter uma agência reguladora, no estilo Anatel, né, essas agências que regulam os setores da economia. Isso caiu do projeto. A princípio, isso volta para o projeto com uma ideia um pouco reformulada. Há uma tendência também que essa regulação fique na mão da Anatel. A maioria dos especialistas envolvidos na construção, inclusive, do projeto de lei do PL das fake news, não gosta da ideia que isso vá para a Anatel, porque a Anatel não tem expertise nesse tipo de tema. A Anatel, ela cuida de telefonia celular, basicamente, né? E acesso à internet na casa das pessoas. E, para além de tudo, a Anatel é muito criticada também, né? Por cuidar, inclusive, mal da telefonia celular, né? Então, a Folha traz esse destaque aí, colocando de novo o tema do PL das fake news em evidência. Nessa semana, o Arthur Lira, presidente da Câmara, está viajando, deve voltar no final da semana. Então, essa conversa segue nos bastidores. O relator do projeto das fake news, Orlando Silva, segue debatendo nos bastidores. Talvez se faça mudanças importantes no projeto. A gente não sabe agora, de fato, qual será o projeto apresentado para votação assim que o Arthur Lira voltar de viagem. Veremos e acompanharemos. Como você sabe, a gente fez uma cobertura bastante extensa sobre isso aqui, né? Ainda destaque lá na capa do UOL, arcabouço fiscal, né? O chamado arcabouço fiscal do ministro Haddad, né? Veja aqui as 3 mudanças preparadas pelo relator na Câmara. Aqui o UOL está debatendo o que será de fato apresentado essa semana, né, em termos de arcabouço fiscal, e debate inclusive a mudança de nome, né, do arcabouço fiscal, né? Começa aqui a reportagem do UOL lá em Brasília. Arcabouço remete à alçada, restos mortais. Nossa, abriu lúgubre essa notícia, né? Vamos fazer uma coisa mais moderna, né? Disse em entrevista à Folha o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, relator da proposta que procura equilibrar as contas públicas. O novo nome do arcabouço fiscal, segundo ele, já aprovado em acordo com o Congresso, será regime fiscal sustentável, né? A gente tem falado do arcabouço fiscal aí desde o final do ano passado, na verdade, desde o regime de transição, e agora mudaram o nome, então veremos esse novo nome pela frente, regime fiscal sustentável, né? Isso é uma das novidades que serão apresentadas essa semana. O texto final, possivelmente, do arcabouço fiscal, finado arcabouço fiscal, no caso, né? O ex-arcabouço fiscal, o novo regime fiscal sustentável, será apresentado nesta quarta-feira, projeto importantíssimo para o governo e para o país. Para quem não está ligado, esse projeto ele vem para o lugar do tal do teto de gastos, né? Que, por enquanto, na verdade, nos últimos anos no Brasil, é uma ficção, né? O governo Bolsonaro furou o tal do teto de gastos. O teto de gastos era uma regra para você limitar gastos públicos, tá?
O governo Bolsonaro desrespeitou essa regra várias vezes. Antigamente, Jimmy, isso aí dava impeachment de presidente. Hoje parece que não está mais na moda, né? Antigamente dava problema esse negócio aí, né? De você mexer nas contas públicas desse jeito e desrespeitar essas regras, né? Hoje em dia, né? Não precisa mais. Tudo bem. Então tem três, parece, mudanças importantes e a Folha ela traz essas mudanças aqui nessa matéria de hoje. Eu não lerei, porque são mudanças bastante técnicas, apesar de importantes para o Brasil, então sugiro que vocês informem-se sobre essa nova regra que deve ser aprovada pelo Congresso, tá? Há uma tendência de que o teto fiscal desapareça e essa nova regra entre em vigor, tá? Que seria um teto fiscal 2.0 turbinado. A maioria dos economistas sérios, né? Não os que são pagos apenas, né? Não só a galera lá do mercado, né? Os economistas que realmente olham a situação do Brasil e preocupam-se com as pessoas, pelo que eu andei lendo e ouvindo nas últimas semanas aí, acham que a mudança é boa, longe de ser ideal, mas melhor do que o teto fiscal que a gente tinha antes, que limitava os gastos públicos, ou seja, limitava a possibilidade do dinheiro chegar lá embaixo, chegar nos pobres. Essa era a grande questão do tal do teto fiscal, que é uma política bastante pró-mercado, se é que vocês me entendem, tá? Vamos lá para a capa do jornal O Globo de hoje. Qual a principal manchete do jornal O Globo de hoje? O governo quer fim da antecipação da parcela do fundo de garantia via empréstimo bancário. Sem apoio no Congresso para acabar com o saque anual, o ministro do Trabalho vai propor interromper a tomada de crédito, ou seja, a ideia do governo é que você não possa mais usar o seu FGTS, antecipando, né, o saque dele através de empréstimos bancários. Isso também foi algo muito debatido no ano passado, principalmente porque já vamos mostrar aqui a capa do jornal Estado de São Paulo, que conversa com essa ideia do Ministério do Trabalho. Por que é que o governo está preocupado em evitar que as pessoas contraiam novas dívidas? Veremos daqui a pouco, tá? Vamos só dar uma passada aqui rapidamente no restante da capa do jornal o Globo. Coluna da repórter Malu Gaspar, as previsões no Distrito Federal sobre a rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, e também a Bela Megali, que é também colunista do jornal e repórter, trata do mesmo tema. Carlos Bolsonaro, 2 pontos, o pesadelo do partido do ex-presidente para 2024. Qual é a grande questão aqui? Carlos Bolsonaro finalmente foi enquadrado no esquema das rachadinhas, tá? E o problema do Carlos Bolsonaro é que, neste caso, ele não tem foro privilegiado. Segundo o entendimento da justiça, um entendimento que não é de agora, um entendimento anterior, neste caso ele não tem foro privilegiado, tá? Não alcança vereadores nesse caso. O caso das rachadinhas, rapidamente, para quem não lembra, você emprega um monte de funcionários no seu gabinete, eventualmente eles não trabalham, alguns trabalham um pouco, a imensa maioria ou quase todas passa para você, parlamentar, a integralidade dos salários ou parte deles, tá? O nome disso é corrupção, tá? Corrupção, roubo de dinheiro público. O nome desse negócio é roubo, tá? Quem faz isso, em se provando que o Carlos Bolsonaro faça isso, porque o processo ainda está em andamento, quem faz isso é ladrão, tá? Pra gente deixar bem claro aqui, que são as palavras muito usadas, né, por essas pessoas, inclusive durante a eleição, né, que eram contra a corrupção, que é aquela coisa toda. Então o nome disso aqui é roubo de dinheiro público, e quem faz esse tipo de prática em Câmara de Vereadores, em câmaras estaduais ou até na Câmara em Brasília, né, que acontece, já aconteceu, inclusive com outros membros desta mesma família, o nome disso é roubo de dinheiro público, e quem pratica esse tipo de coisa é ladrão, tá? Vamos colocar as palavras do jeito, né, mais claras possíveis aqui, porque rachadinha, né, parece que a pessoa está fazendo uma brincadeira de final de semana, né? Só o principal assessor do Carlos Bolsonaro, ele foi identificado que ele recebeu 2 milhões de reais de funcionários de gabinete do Carlos Bolsonaro, tá? Esse cara, dentro da investigação, ocupa a figura do tesoureiro, tá? O clássico tesoureiro, o cara que faz o corre da grana, né? E já se identificou que ele teria pago contas pessoais do Carlos Bolsonaro para se evitar dizer que isso era um esquema
pessoal do assessor. Não é o que parece, tá? Já vimos esse caso em outros carnavais por aí, né? Muito bem, vamos lá passar para a capa do Estadão. Por que é que o governo está tentando limitar que as pessoas usem o FGTS para fazer um saque antecipado através de empréstimos bancários? O Estado de São Paulo hoje traz uma reportagem bastante bem feita, chamada Mapa do Calote. Veja os estados com maior número de pessoas com as contas no vermelho. Em 5 unidades da federação, mais da metade da população adulta estava inadimplente em março. Vamos ver o mapa que o Estadão fez aqui, ó. Olha aqui, ó. Nunca houve tantos brasileiros adultos inadimplentes. Inadimplente é a pessoa que está devendo conta, tá, gente? Quem está devendo e não está pagando. Se você tem uma conta, uma coisa é você tá rolando a sua vida no cheque especial ou no cartão de crédito, tudo bem, você está se controlando ali e tal. Inadimplente é a pessoa que, assim, ela está devendo uma conta, chegou o dia de vencer, ela não pagou, tá? Isso é uma pessoa inadimplente, tá? Pra gente deixar bem claro do que a gente está falando aqui. Estamos no pico histórico de brasileiros que estão devendo contas e não estão pagando essas contas. Especialmente aqueles que vivem em centros urbanos ligados à indústria e à prestação de serviços. Aqui, ó. Que ainda sentem o baque provocado pela pandemia. Eu diria pela pandemia e pela péssima condição da economia durante a pandemia, né? Em março, em média no país, 43% da população com mais de 18 anos de idade tinha deixado de pagar dívidas. É a marca recorde da série iniciada pela Serasa em 2016. E aí o Estadão traz aqui um mapa da inadimplência, tá? Para quem está só nos ouvindo, isso aqui é a fatia dos inadimplentes no total da população adulta. Vamos tentar olhar esse gráfico com atenção aqui, ó. Vamos lá para o mapa. Paraná. Ó, isso aqui é em porcentagem, tá? Então, o jornal fez um mapa dos estados mais e menos endividados em relação à população, não em relação ao estado, tá? Isso aqui é a média da população, as pessoas que estão devendo contas e não estão conseguindo pagar. Qual é o estado mais endividado, a população mais endividada do Brasil, segundo esse levantamento da Serasa? É a população do Rio de Janeiro, 52,65%, ou seja, mais da metade da população do Rio de Janeiro tem conta atrasada, não está conseguindo dar conta disso, virar o mês, né? E em segundo lugar vem, aqui, a gente tem aqui, ó, até o 13º aqui, ó. Não melhora muito, tá? Vamos pegar o Rio de Janeiro e os estados abaixo aqui, mas não melhora muito a situação. Se a gente olhar aqui, ó, do primeiro até o 13º, que é os estados, as pessoas que estão devendo acima da média geral do Brasil, tá? Não muda muita coisa. Roraima, por exemplo, que é o 13º estado onde as pessoas estão mais endividadas, 44%, quase 45% da população está devendo conta e não consegue pagar, né? O Rio de Janeiro é 52%. Então, se a gente for ver aqui, ó, do primeiro lugar até o segundo é 52%, 52%, 51%, 50%. O primeiro estado que baixa de 50% é o Mato Grosso do Sul. É o estado onde 48,3% das pessoas estão devendo contas e não conseguem pagar. Me chama muita atenção, né? O quinto e o quarto estados onde as pessoas mais estão com dificuldade para pagar contas atrasadas são os grandes estados do agro. Isso é muito engraçado, né? É o agro, a potência, a exportação, a riqueza do Brasil, o PIB que carrega, né? A parte da economia que carrega o PIB nas costas. Gente, metade da população do Mato Grosso não consegue pagar as contas. Metade, 50,22%. Metade, 48%, quase metade, né, da população do Mato Grosso do Sul não consegue pagar as contas. O povo, a população. Então, de novo, é uma grande discussão, né, sobre para o bolso de quem exatamente está indo esse PIB do agro. Se metade das pessoas que moram nos estados, que hoje são os estados de referência do agrotech, do agropop, do agrotudo, não conseguem pagar conta. Isso aqui é conta de carnê de loja, é conta de telefone celular, conta de água, conta de luz, é conta básica. Não é que a pessoa não está conseguindo pagar a prestação do carro de luxo que ela tem. Isso aqui a gente está falando de conta básica.
É pessoa que está pendurada no Serasa, tá? É desse lugar que vem esses números aqui, né? E se você for pegar aqui, ó, São Paulo, por exemplo, né? Cidade mais industrializada do Brasil, locomotiva da nação, parará, 44,97% das pessoas não estão conseguindo virar o mês com salário. Né? Esses números aqui são absolutamente escandalosos e, de novo, me chama a atenção esses dois estados aqui, o quinto e o sexto lugar, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde há toda essa propaganda, né, da parte do PIB, da fração da economia que leva o PIB nas costas, etc e tal. Onde é que está esse dinheiro? Cadê essa grana? Por que as pessoas não estão conseguindo pagar a conta de água no final do mês? Por que as pessoas não estão conseguindo pagar a conta de luz no final do mês? Né? É uma grande dúvida que fica, tá? Média no Brasil, então 43,43%, como está lá na manchete já, né? Então tem 13 estados brasileiros que estão acima da média, ou seja, que a massa da população está mais endividada do que a média do Brasil. E a situação lá para baixo, ela não é melhor não, porque se a gente pegar os estados onde as populações estão menos endividadas, a gente vai lá para o topo, para final da tabela, né? Olha aqui, vou até aumentar aqui, tá? Temos Piauí, né? Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul. Vamos ficar aqui no 1, 2, 3, 4, 5, tá? Os 5 estados onde as pessoas estão menos endividadas. A situação menos alarmante, a gente tem uma população com 36% das pessoas não conseguindo pagar conta no final do mês, cara. Tipo, o menos pior a gente está na situação. Do menos pior, de fato. Então, esse levantamento que o Estadão traz hoje aqui, ele mostra que a cifra total, né, de dívidas negativadas, isso aqui, gente, é linguagem burocrática, os jornais não cansam, né, de fazer isso. Cifra total de dívidas negativadas. Isso aqui é a quantidade de gente que não está conseguindo pagar a conta, tá? Resumindo, né, isso aqui. Quantidade de pessoas que não está conseguindo pagar as contas. Por que não escreve isso aqui para as pessoas entenderem, cara? Que me dá um nervoso de ler esse negócio. 334,5 bilhões de reais é a quantidade de grana que deveria estar sendo usada no mercado, na economia, para pagar a conta que não está sendo usada, tá? Ou seja, isso aqui não está girando na economia, né? Dívida média por pessoa no Brasil, R$ 4.700, tá? É alto, gente. É alto. Imagina o seu salário. A dívida média, isso aqui é dívida, no geral, tá, gente? De trabalhador, porque quem é rico não tá no Serasa, né? Isso aqui é um levantamento de Serasa, tá? É levantamento de gente que tá pendurada em conta. Então, assim, essa dívida média aqui, ela não tá considerando, para efeito de cálculo geral, não vai ter impacto, o cara que está devendo prestação de apartamento de luxo, né? Essa gente não está aqui no geral. Claro que pode entrar, obviamente que das pessoas pesquisadas, obviamente está no bolo, assim, mas não faz número aqui, né? Isso aqui é gente pendurada em dívida mesmo, né? R$ 4.700 a dívida média dos brasileiros, tá? 70 milhões de brasileiros inadimplentes. Cara, é muita gente. 70 milhões de brasileiros. A gente está falando de uma população de 220 milhões de pessoas, mas não consideramos, claro, as pessoas que não são, como se diz, economicamente ativas, né? Então, crianças, pessoas mais idosas, né? Tem várias pessoas que são descontadas dessa fórmula. Então, elas não entram aqui. Então, você está falando de 70 milhões de uma população que não é 220, é menor do que isso. Né? E como os números mostram que quase metade da população brasileira economicamente ativa está devendo conta, não está conseguindo pagar, né? São 260 milhões de contas que estão penduradas em algum prego por aí que não estão sendo pagas, tá? Isso aqui reforça de novo o quão absurdo é a gente manter os juros do jeito que está no Brasil, né? Porque obviamente não temos um problema de demanda no Brasil. As pessoas não estão correndo ao supermercado para comprar um monte de coisa, né? Para comprar chocolate caro. As pessoas estão mal e mal tentando dar a volta no mês para pagar as próprias contas, né? Isso aqui evidencia mais ainda o absurdo de se manter os juros no nível que estão no Brasil.
Claro que o Estadão não faz essa correlação na matéria, porque, como sabemos, o Estadão é um jornal que luta sempre a favor de quem tem muito dinheiro e de quem está no chamado mercado, tá? Então essa correlação não está sendo feita aqui da maneira como deveria. Muito bem, a matéria está na capa do Estadão. Quem quiser se aprofundar mais, é só chegar lá. Outra matéria importante do Estadão de hoje: direita ultraconservadora vence a eleição da Constituinte no Chile. Para a gente lembrar, né, o Chile teve uma eleição 1 ano e meio atrás. Essa eleição foi vencida pelo Gabriel Boric, que é um partido de esquerda, mas é de uma frente ampla, mais ou menos como foi feito no Brasil, né? E aí, logo depois, começou a ter um movimento político para se mudar a Constituição chilena. A Constituição do Chile é da época do Augusto Pinochet, tá? Ditador, sanguinário, assassino, tá? E essa Constituição, ela foi construída pelo Pinochet na época nos moldes do que estava na moda na época. No Brasil está na moda ainda, né? Tem gente que ainda acha que esse negócio está na moda, tá? É um negócio chamado neoliberalismo, tá? Essa Constituição, ela é uma Constituição altamente influenciada, né, pelos tais economistas de Chicago, né, os Paulo Guedes da vida, tá? E aí há uma tentativa social de mudar essa Constituição. É a segunda vez que tenta se constituir uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição. A notícia de agora é que o Partido Republicano, de extrema direita, favorável à manutenção da época do Pinochet, venceu no domingo, ontem, portanto, as eleições constituintes com 35,6% dos votos e pelo menos os 20 votos, os 20 assentos necessários, né, nessa Assembleia para ter o poder de veto no corpo constitucional. Os novos constituintes irão redigir o novo projeto da Carta Magna para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Em segundo lugar na eleição, ficou a lista Unidade pelo Chile, com 28%, formado pela maioria dos partidos que compõem, então, a coalizão governista atual, a tal da Frente Ampla do presidente de esquerda, Gabriel Boric, o Partido Comunista e o Partido Socialista, né? Essa é a coalizão de governo, né? Enquanto a terceira posição ficou com a direita tradicional na lista Chile Seguro. Então, temos aqui 35% com a extrema-direita e 21% com a direita, né? Então a esquerda chilena ficou emparedada nessa eleição. A extrema-direita e a direita tradicional juntas têm a maioria absoluta e reúnem mais de 30 cadeiras necessárias para aprovar as novas normas constitucionais sem a necessidade de concordar com a esquerda. Ou seja, se houver, de fato, uma Assembleia Constituinte, se isso aqui for para frente e o Chile tiver uma nova Constituição nos próximos tempos, ela poderá ser aprovada inteiramente pela direita, pela extrema-direita chilena, a esquerda chilena poderá ser alijada, colocada de lado desse processo, tá? Em pronunciamento em rede nacional, o presidente da República pediu ao Partido Republicano que haja com sabedoria e temperança, porque é o que sobrou, né? Pedir. O processo anterior falhou porque não soubemos ouvir os que pensavam diferente. Quero convidar agora o Partido Republicano a não cometer o mesmo erro que cometemos. O líder do Partido Republicano, José Antônio Casti, também se pronunciou e disse que, aspas, hoje podemos respirar um pouco mais aliviados, né? Esse é o líder da extrema-direita no Chile. Depois de comparar o resultado dessas eleições com o cenário político de 2 anos atrás, aspas dele de novo, desse líder da extrema-direita, quando avançava aquela esquerda radical, o Boric não é de esquerda radical, que ameaçava refundar tudo e pediu que o sectarismo nunca mais tome conta do país. Ou seja, essa galera quer manter as coisas basicamente como elas estão, né? Não querem uma mudança constitucional de fato. Cast, partidário da manutenção da atual Constituição e defensor do modelo econômico neoliberal instalado na ditadura militar, disse que o bom senso triunfou e destacou que os cidadãos escolheram sua lista por seu compromisso e coerência. Agora veremos então cenas dos próximos capítulos do Chile. O Chile voltou às urnas nesse domingo aqui sobre o referendo para mais uma tentativa de mudar a Constituição do país. Desta vez, os chilenos escolheram 50 conselheiros que redigirão a nova proposta da Carta, que será submetida a um novo referendo em dezembro. A Constituição do Chile foi promulgada em 1980 durante a ditadura militar e foi emendada quase 60 vezes.
A primeira tentativa de alterar o texto começou após os protestos em massa contra o governo do presidente conservador Sebastião Pinera, em 19, né? Mas a carta foi rejeitada por 62% dos eleitores em setembro, já durante o mandato do Gabriel Boric, que apoiava a proposta. A margem de 24 pontos percentuais, rejeitando a nova Constituição, foi um baque para o novo presidente, mas a ideia de reformar a Constituição não morreu. Desde então, o parlamento manteve negociações com todas as forças políticas, né? E agora a ideia é que esses 50 conselheiros eleitos pelo voto popular terão o apoio de 24 especialistas designados pela Câmara e pelo Senado para redigir uma nova Constituição. E aí, depois disso, isso será de novo levado à votação popular. Muito bem, aqui um gráfico muito rápido para a gente ver então como ficou, né? Esse é o jornal latercera.com, lá de Santiago do Chile, trazendo aqui os jornais internacionais para a gente ver também. Então, aqui foi como ficaram os votos. Aqui embaixo está a maior parte dos votos para o Partido Republicano, que é o partido da extrema-direita no Chile. Aqui os votos do Chile Seguro, que é na verdade não são partidos, são coligações partidárias, né? Que são os votos da direita, tá? E aqui ficou embretado num canto à esquerda chilena, né? Então esses dois grupos aqui vão se somar agora, né? E praticamente podem definir sozinhos a nova Constituição do Chile. Veremos o que acontece agora nos próximos tempos. Lembrando que depois essa Constituição tem que ser aprovada pela população através de referendo, tá bom? Vamos lá então, vamos girar mais aqui. O que temos mais aqui, gente? Capa da Folha de São Paulo de hoje: PL das fake news prevê ampla regulação posterior ao cargo. É a mesma manchete que está lá no UOL, né? Entenda quais os itens do projeto que tem relação com moderação de conteúdo. A gente já explicou bastante isso em vários programas aqui. Se você quer se informar sobre o PL das fake news, volta na semana passada nos programas antes de ter a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, porque depois que aconteceu aquilo nós nos concentramos muito nesse assunto, né? Mas os programas da semana passada e da semana retrasada eu explico bastante, e o ICL primeira e segunda edição também tem programas que explicam muito bem, detalhadamente, o que traz de novo o PL das fake news. De todo modo, não faremos isso hoje, mas quando esse assunto voltar à pauta, e deve voltar nas próximas semanas, a gente vai recapitular para vocês entenderem exatamente o que é esse projeto de lei, do que ele trata, o que ele busca combater, tá? Não vai tirar sua liberdade, tá bom? Não cai nessa. A Folha ainda destaca, né, a ultradireita do Chile, que vence a eleição. A Folha, aliás, começou a usar esse termo ultradireita, né? A Folha é um jornal esquisito, né? A Folha não queria chamar o Bolsonaro de extrema-direita durante a eleição de 2018, baixou inclusive uma carta na redação para não chamar o Bolsonaro de extrema-direita, né? E agora, em vez de usar o termo extrema-direita, que é um termo já bastante consolidado entre as pessoas, né? Agora a gente está usando ultradireita, copiando um pouco alguns jornais europeus também, e nos Estados Unidos que também se usa esse termo, né? Pergunto, para quê? Extrema-direita, todo mundo já sabe o que significa, né? Qual que é o conceito de ultradireita? Ainda destaque da Folha: perfis de direita têm explosão de verificados no Twitter. Essa matéria eu li ela rapidamente hoje de manhã, mostra que o Twitter vem sendo dominado, tomado por perfis de direita e extrema direita, que estão comprando os selinhos de verificado, né, o selinho azul, estão tomando conta das discussões no Twitter, o que era óbvio que aconteceria, né? Aí tem uma matéria interessante aqui, eu quero só chamar a atenção para vocês por uma coisa que muitas vezes passa em branco, tá? Isso aqui está na capa da Folha, ó. Mercado critica tentativa de interferência na Eletrobras e vê risco para privatizações no setor. Aí a gente abre a matéria, eu achei muito curioso essa matéria. Vamos abrir a matéria. Mercado critica tentativa de interferência na Eletrobras e vê risco para privatizações. Ações do governo no STF pode ter impacto para a venda de empresas como Sabesp, Semig e Copel, tá? E aí o que diz aqui, ó? A tentativa do governo Lula de aumentar o poder na Eletrobras eleva a insegurança jurídica no mercado e pode dificultar a privatização de estatais de energia elétrica e saneamento, além de aumentar a volatilidade das ações das empresas de capital misto na Bolsa de Valores, na avaliação de, atenção aqui, analistas de mercado e gestores de fundos. O que essa matéria está dizendo?
o governo está tentando se meter na privatização da Eletrobras, que já aconteceu. O que é que o governo quer? Resumidamente, tá? Está aqui, ó. O governo solicitou através da AGU, né, que tenta derrubar o trecho da lei da privatização que proíbe que acionistas exerçam votos em número superior a 10% da quantidade de ações, tá? Isso por quê? Porque a União, mesmo depois da privatização da Eletrobras, manteve 43% das ações da empresa, ou seja, a União, nós, você, brasileiro, nós, tá? A gente é sócio da Eletrobras ainda. O quanto que a gente é sócio? A gente tem 43% da empresa, tá? 43. Mas isso não se reflete na nossa capacidade de votos. A gente só tem capacidade de votos como se a gente tivesse 10% da empresa. Não pode passar disso. Foi uma regra que foi criada não só para a Eletrobras, essa regra foi criada para outras empresas também em caso de privatização, tá? O que o governo quer? O governo quer tentar mudar esse cenário, né? Ter mais poder de decisão sobre a Eletrobras. Uma coisa importante antes de notar outras coisas importantes na matéria que não é dita aqui, tá? Quem é que está lutando para ter o controle da Eletrobras hoje? Vocês sabem quem é? São as mesmas pessoas que eram controladores das lojas americanas quando descobriu-se, entre 1 milhão de aspas, um rombo bilionário lá dentro. É o 3G Capital, tá? Do Lehman, do Herman Telles e do Beto Sicupira. Esses 3 bilionários brasileiros, né, popstars, que são, no fim das contas, os responsáveis pelas lojas americanas durante décadas, né? E que magicamente abriram mão do controle da empresa de graça 1 ano e meio antes de descobrir, do mercado descobrir o rombo. É uma coisa muito curiosa, né? Você controla um colosso como as americanas, né? E você abre mão de graça, não é comum no mercado, aliás, é bastante incomum que aconteça isso, ainda mais em empresa desse porte. Quem é que está tentando controlar a Eletrobras agora? Essas mesmíssimas pessoas que controlavam as americanas. Então, a sua luz, a energia que chega na sua casa, em breve tempo pode estar sendo controlada pelo pessoal do rombo das americanas, tá? Para a gente não esquecer disso. Isso não está na matéria. Isso não está na matéria. Então fala muito aqui de poder de voto, de controle, porque o governo quer controlar e tal, mas não fala, a reportagem não fala sobre quem de fato vai controlar a Eletrobras e quer controlar a Eletrobras. 3G Capital, tá? Isso é importante a gente não esquecer. Curioso, né, numa matéria dessas, não falar quem é que vai controlar a empresa, né? Ou quem é que está tentando controlar a empresa. E aí, é uma matéria muito crítica em relação à questão do governo, né? Aí, para a gente só ver rapidamente como essas matérias são desequilibradas, né? E como não tem nada de isento nesses jornais, nem técnico, né? Você pega uma tese, que a tese é a seguinte dessa matéria. É ruim que o governo esteja tentando fazer isso. Essa é a tese da matéria. Olha só que coisa horrível que o governo está tentando fazer. Não vai dar nem tempo da gente debater isso aqui, nem eu sou a pessoa mais qualificada. A gente pode esperar o Edu falar sobre isso, né? O Edu Moreira pode falar. Mas essa matéria tem uma tese, tá? A tese é, nossa, que horrível, o governo está tentando mexer nessa regra. Apesar de ter 43% das ações, né, só tem voz como se tivesse 10%. E o governo está querendo mexer nisso. Que horrível, que horror. Vamos ouvir especialistas para ver o que os especialistas acham. Aí você vai ver os especialistas. Helena Landau, tá? Economista neoliberal, né? Todo mundo conhece, clássico. Participou das privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Vai fazer o quê? Vai falar mal do que o governo está tentando fazer, óbvio, né? Aí a gente vai ver outros especialistas. Gestor de fundos, né? André Gordon, sócio fundador de administrador de recursos, trabalha no mercado, né? Quem mais a gente vai ouvir aqui? Analista da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman, acho que é esse o nome, né? Mercado, visão do mercado, né? Do tal do mercado, né? Analista da Ativa, sócio fundador da Nord Research, Bruce Barbosa, mercado, né? Então eu fui lendo a matéria até o final para ver se aparecer uma pessoa, para dizer que talvez faça sentido o que o governo está querendo. Talvez faça, né? Eu, como leitor, não sei se faz, eu quero saber se faz. Eu quero me informar, eu quero entrar na Folha e eu quero ver essa questão colocada
E eu quero que a Folha faça jornalismo, eu quero que a Folha vá lá e ouça várias pessoas que possam eventualmente, possa ter assim, uma pessoa aqui, uma pessoa que fale, não, realmente faz sentido o que o governo está falando, né? Por quê? Porque isso e aquilo, coloque seus argumentos. Não tem nenhuma pessoa na matéria, nenhuma, zero, que fale a favor do que o governo está tentando fazer, zero. E aí qual é o título? Mercado critica, né? Ou seja, passa uma intenção de que todo mundo é contra. E será que todo mundo é contra mesmo? Será que não tem uma pessoa, um economista, um professor de departamento de economia, um gestor de fundo, que veja algum sentido no que o governo está falando? E qual que é o grande negócio aqui? É botar medo em outras privatizações. Sabesp, Semig, Copel. Alguém perguntou o que o povo brasileiro acha de vender essas empresas para início de história? Alguém que perguntou o que o povo brasileiro acha de ter a sua energia na mão do Lehman, o cara do rombo das Americanas? Alguém está preocupado com isso? Ou isso aqui é propaganda? Isso aqui para mim é propaganda, tá? Isso aqui é só propaganda. E aí a gente cai de novo naquela história, né? De quem é o mercado, quem são os analistas e falam com a boca de quem, né? Eu rodei a matéria para tentar achar uma criatura que fizesse um contraponto aqui. Não tem. Olha aqui, ó. Visão parecida. Todo mundo aqui é visão parecida, né? Então, assim vamos com o nosso jornalismo de economia no Brasil. Isso aqui é regra, tá, gente? Não é exceção, é regra. Capa do portal G1. A capa do portal G1 traz aqui imagens, né? Tem uma tag de exclusivo. Imagens mostram dinheiro vivo apreendido com Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. Essa matéria saiu no Fantástico ontem, né? Exclusivo. Veja imagens da apreensão de dinheiro vivo na casa de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, braço direito do Bolsonaro, que foi preso na semana passada. Nós acompanhamos aqui, né? A prisão dele foi divulgada 4 minutos antes da gente entrar no ar, né? Na semana passada aqui. Polícia Federal investiga agora a hipótese de lavagem de dinheiro. O Fantástico teve acesso a imagens que mostram os 35 mil dólares em dinheiro vivo encontrados no cofre na casa de Mauro Cid, né? E aí, essa semana, a operação policial volta aqui um pouco no que aconteceu com o Mauro Cid, né? Foi preso e o Bolsonaro teve lá busca e apreensão, né? E aí a gente vai passar rapidamente, eu só quero mostrar para vocês aqui a imagem do dinheiro, porque nós não podemos aí, ó. A gente não pode passar algumas coisas no YouTube, senão dá problema, tá? Inclusive a reportagem seria uma delas, então para quem quer ver aí, quem está nos assistindo, tá aí a imagem do dinheiro, são dólares colocados em envelopes bancários, né? Um total de 35 mil dólares que estavam na casa do Mauro Cid. As investigações da Polícia Federal, elas focaram na semana passada, quem acompanhou o caso, imagino que a maioria de vocês, na fraude, né? Na denunciada fraude dos cartões de vacinação do Jair Bolsonaro, da filha dele, Laura, e de outras pessoas ligadas, né, ao grupo político do Bolsonaro. Esses cartões de vacinação teriam sido fraudados a princípio porque nenhuma dessas pessoas tomou a vacina que protege contra a Covid-19 e precisariam desses cartões de vacinação para entrar em alguns lugares ou para entrar em alguns países, tá? O Mauro Cid permanece preso até sexta-feira. As últimas notícias que tínhamos é que eventualmente Mauro Cid tentaria segurar essa bucha no colo sozinho. A expectativa, né, da defesa do Bolsonaro, claro, é que o Mauro Cid não entregasse Jair Bolsonaro nesse e em outros esquemas. Lembrando que Mauro Cid já foi implicado em outros esquemas do Bolsonaro. O vazamento, por exemplo, de uma investigação que na época era sigilosa da Polícia Federal, o Mauro Cid estava no meio desse rolo, a tentativa de recuperação das joias de 16 milhões de reais no aeroporto de Guarulhos, quem fez toda a operação, né, material para tentar botar a mão nessas joias, foi o Mauro Cid e outros vários rolos do governo Bolsonaro. O Mauro Cid sempre esteve presente, é uma pessoa palaciana, é um cara que está lá, conviveu com o Bolsonaro no dia a dia, na vida privada do Bolsonaro também, é alguém que obviamente sabe muitas coisas sobre o Bolsonaro. Ainda na sexta-feira, o que tivemos de atualização foi que Ailton Barros, que era um outro
assistente lá do Bolsonaro, e Mauro Cid conversaram sobre uma tentativa, uma armação de um golpe de Estado no Brasil que usaria uma chamada Brigada de Operações Especiais, que na verdade é um comando de operações, né, de Goiânia, para prender Alexandre de Moraes e dar e evitar que o Lula tomasse posse, né? Essa era a conversa que acontecia ali entre Ailton Barros e Mauro Cid. Então, por enquanto, estamos nesse andamento dessa história, tá? E ontem o Fantástico acabou mostrando com exclusividade aí as imagens do dinheiro que foi apreendido na casa do Mauro Cid. Vamos lá girar um pouquinho mais para fora do Brasil. O que é que aconteceu no Paraguai com o candidato Paio Cubas, né? O Paio Cubas, conhecido lá também como Bolsonaro paraguaio, né? Lembrando que teve eleições no Paraguai na semana passada. O Paio Cubas foi o terceiro colocado, não conseguiu se eleger. Logo no dia da eleição, se não me engano, foi domingo da semana passada. Na segunda-feira a gente falou sobre as eleições aqui, né, no Paraguai. No domingo, o grupo político do Paio Cubas tomou as ruas de algumas cidades do Paraguai, principalmente a capital Assunção, pedindo o quê? A anulação das eleições. Claro, porque o que é que políticos de extrema-direita fazem quando perdem? Choram, né? Geralmente é isso que eles fazem. Mas não só choram, eles tentam melar as eleições e tentam jogar o país no caos. O que aconteceu com o Paio Cubas no Paraguai, meu caro Jimmy? Foi preso, né? Foi preso. Então, saiu para a rua para dizer que a eleição tinha sido fraudada, levou um monte de gente com ele, quebraram um monte de coisa. O que é que o Paraguai faz com o golpista? Prendeu, né? Sim, nós temos uma lição a tomar do nosso vizinho Paraguai. Paio Cubas está preso, né? E aqui o jornal ABC Color, claro, traz um grande destaque para isso hoje, né? E fala que Paraguaio Cubas, né? Na verdade o nome dele é Paraguaio, né? Mas o apelido é Paio Cubas. Ex-candidato a presidente da República pelo partido Cruzada Nacional, foi imputado, está sendo imputado, acusado, né, de 5 crimes, tá? E então aqui o ABC Color, ele detalha aqui quais são os crimes. Perturbação da paz pública, né, ameaça, tentativa de impedimento das eleições, olha que beleza, né? Vamos olhar para o Paraguai, para o lado, que a gente fica também achando que a gente sabe tudo, né? Tentativa de impedimento das eleições, né? O candidato que perdeu a eleição, que o seu grupo político foi para a rua contestar a eleição, está preso. Está preso por quê? Porque tentou impedir as eleições. Tentativa de coação a órgãos constitucionais. Quem mais fez isso no Brasil? Quem é que atacou órgãos constitucionais no Brasil? Não consigo me lembrar, né? Então, no Paraguai, o cara que vai contra os órgãos de Estado, né, que ameaça o STF, que ameaça prender ministro do Supremo, né, que usa a sua turba para tentar destruir o processo eleitoral, no Paraguai está preso. Está preso. Lá no Paraguai ninguém perguntou se tinha clima para prender o Paio Cubas, né? Não tinha clima, aparentemente. Não sei se estava chovendo, se estava fazendo sol no Paraguai, não sei como é que estava o clima lá. O fato é que no domingo causaram baderna, tá? 24 horas depois estava preso. E continua preso. Pelo que eu tenho lido na imprensa local, dificilmente vai se safar dessa, tá? E aí o ABC Color traz aqui, né, a consequência das manifestações violentas, né, que foram realizadas pelos correligionários do Paio Cubas na frente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. Para quê? Para não aceitar a derrota política nas eleições do Paraguai em 2023. Exatamente o que aconteceu no Brasil, né? Por enquanto, não temos o grande organizador intelectual da baderna preso no Brasil. No Paraguai está preso, né? Não está com cara de que vai sair da cadeia tão cedo, pelo que eu tenho lido nos meios locais, tá? Quem quiser se informar mais sobre isso, o jornal ABC Color tem muita informação, tá? Se você for lá no jornal, tem inclusive uma tag, né, nas matérias, né, uma tagzinha lá, Paraguaio Cubas, então tem muita coisa aqui, ó, sobre a prisão dele, né, agora está se declarando preso político, né, gente, ai, cara, essa gente é toda igual, cara. O cara da agora tá dizendo que é preso político, né, igual o Daniel Silveira.
Daniel Silveira também, preso político no Brasil, né? Roberto Jefferson, preso político. É a mesma coisa. Agora tá lá preso, né? Fez baderna, foi na frente do Tribunal Eleitoral, queria anular as eleições porque perdeu, foi preso, agora está recorrendo à OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, a mesma OEA a qual já falaram barbaridades, inclusive no Paraguai, né, igualzinho no Brasil, e está dizendo que é preso político, né, é igual o Roberto Jefferson, tá, gente, a história é exatamente a mesma, com a diferença que no Brasil a gente não prendeu ninguém ainda, né, ou pelo menos não prenderam o principal artífice, né. E aí lá no ABC Color tem vídeo da prisão preventiva, enfim, eles estão fazendo uma cobertura bastante sólida do caso, né? Então, é isso que acontece no nosso país vizinho com pessoas que têm partidos eleitorais que vão para frente do tribunal para dizer que a eleição não valeu quando perdem, tá? Vamos lá dar um giro para a capa do New York Times hoje para a gente ver o que é que está acontecendo nos Estados Unidos da América na visão do New York Times, claro, né? Mais um ataque, infelizmente, mais um ataque em massa lá nos Estados Unidos, né? Virou notícia recorrente, eu nem sei mais como a imprensa vai tratar esses casos, porque realmente nos Estados Unidos virou, assim, é toda semana, de fato, está acontecendo. Toda semana. Esse último caso foi no shopping no Texas e deixou 9 pessoas mortas, para vocês terem uma ideia, né? Com a mesma dinâmica de sempre. A pessoa teve acesso a armas legais no mercado do Texas, que é um dos estados onde as armas são mais liberadas, né? Você tem uma facilidade muito grande de comprar armamento, inclusive armamento pesado. Tem vários estados nos Estados Unidos da América que estão proibindo armamento de guerra, só que são leis locais. Isso não é uma coisa generalizada, há ainda lugares dos Estados Unidos que resistem muito a essa política anti-armamentista, o Texas é um deles, né? Então uma pessoa, de novo, cometeu mais um assassinato em massa, entrou no shopping, acabou vitimando 9 pessoas, né? E o New York Times dedica um pouco da sua capa hoje a isso, né? E aí a manchete principal aqui, depois do mass killing, né, no Texas, há uma frustração em relação ao debate sobre o controle de armas, né? Então, de novo, aqui o New York Times ele recupera o debate que está acontecendo nos Estados Unidos todo, mas muito no Texas, porque é um país, é um estado altamente permissivo em relação a isso, recupera de novo após mais uma tragédia, mesmo assim a legislação de controle de armas não consegue avançar no estado. São avanços muito pontuais que o jornal traz aqui nessa reportagem de capa hoje, tá? E aí, como terceira manchete aqui, relacionada a isso também joga a luz em cima do Twitter, o Twitter que no final de semana permitiu a circulação das imagens do massacre do shopping livremente na sua plataforma. Se você entrasse no Twitter, você poderia dar de cara com imagens altamente perturbadoras lá. Eu tenho falado sobre isso aqui, né? Essa questão da gente imaginar que essas coisas estão tendo repercussão e até organização em uma internet paralela que a gente não tem acesso, na Deep Web, não sei, gente, não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo no mundo, o que aconteceu no Brasil, lá em Blumenau, foi programado e divulgado com antecedência no Twitter, aberto para qualquer pessoa. Agora nos Estados Unidos, as imagens do que aconteceu no shopping estão rodando pelo Twitter. E a plataforma não faz nada, até porque demitiu boa parte do que se chamava do seu time de moderação, né, os seus moderadores, as pessoas que eram responsáveis por ver esse tipo de conteúdo e eliminar da plataforma, né? Então voltamos lá no começo do programa em relação à discussão sobre o PL 2630 no Brasil, que trata disso também, responsabilizar essas grandes plataformas pela circulação desse tipo de material nos seus ambientes digitais, onde ganham dinheiro, onde fazem negócios. Essas imagens horríveis, elas geram audiência, e essa audiência gera dinheiro de publicidade. É disso que se está falando, tá? Nos Estados Unidos também tem uma discussão grande sobre isso, uma discussão na Suprema Corte, para além de qualquer coisa, né?
Então, essa é a capa do New York Times. Vamos lá para 2 destaques finais aqui. Um destaque importante do Guardian hoje em relação à emergência climática, né? O Vietnã bate recorde histórico de temperatura. As temperaturas chegaram a ser medidas no Vietnã nesse final de semana, né? Nos dias mais quentes do mês de abril, chegaram a históricos 44,1 graus Celsius. Cara, imagina você estar num lugar onde está fazendo 44 graus. 44. A gente tem visto com bastante incidência esses recordes de temperatura ano a ano, né? Ano a ano, por causa dessa emergência climática. É um assunto seríssimo, né? E aí o Guardian está dando luz a isso hoje lá, né? O Vietnã reportou temperaturas altas, né? Recorde de 44,1 graus Celsius. E as autoridades locais estão recomendando que a população fique dentro de casa, fique trancada em locais fechados e não saia para a rua. É esse o nível que se chegou no Vietnã por causa das temperaturas, tá? Os cientistas estão falando, claro, mais uma vez aqui, que isso tem a ver com o agravamento das condições climáticas por causa do aquecimento global, né? Os países vizinhos da Ásia, os vizinhos do Vietnã, também estão registrando temperaturas recordes esse ano, tá? Então, não é só no Vietnã e também não é só na Ásia, a gente tem visto ano a ano essas coisas acontecerem, tá? Última notícia de hoje, notícia que vem da França, da capa do site Mediapart, que é um site independente francês, já falei bastante sobre ele aqui, é um site que sobrevive basicamente da assinatura dos seus leitores, um site bastante interessante, fundado por um jornalista chamado Edoui Plenel, já tem uns 10 anos, eu acho, Mediapart, talvez tenha um pouco mais do que isso, e não sobrevive de publicidade, não ganha dinheiro de marcas, não ganha dinheiro de propaganda, né? O que é uma experiência sempre muito importante e também, talvez por isso, é o único site que cobriu, nesse final de semana, manifestações de nazistas, fascistas em Paris durante o 6 de maio, e aí traz uma manchete bastante importante aqui que eu não vi sendo replicada em nenhum jornal francês, ou seja, a imprensa da França faz exatamente como faz a imprensa brasileira, ignora a existência do jornalismo produzido fora das suas próprias redações, o que evidentemente é péssimo e um péssimo serviço para a população, né? O Mediapart traz uma manchete aqui dizendo que os dois ex-tesoureiros, né, da política de extrema-direita, a Marine Le Pen, participaram das manifestações neofascistas em Paris nesse final de semana, né? E aí traz o nome dos dois aqui, né? Axel Lousteau e Olivier Duguet, né? Os dois ex-tesoureiros do o que o Mediapart chama de micropartido da Marine Le Pen, participaram então de manifestações escancaradamente nazistas e fascistas. Para quem está vendo a imagem aí, tá vendo toda a iconografia, né, dessas pessoas que estavam marchando sobre Paris. Então, manchete importante do jornal Mediapart, do site Mediapart. Tá bom, meus caros e minhas caras. Nós voltaremos amanhã. Se você está acompanhando este programa neste exato momento pelas plataformas, pegue o link do ICL Notícias, primeira edição, que está começando agora às 8 horas, tá bom? Então saia do Desperta, vá para o N1 para acompanhar também agora as melhores análises com aprofundamento das coisas que acontecem neste Brasil de meu Deus e também no mundo. Nós voltaremos amanhã com o Desperta ICL às 7 horas da manhã. Muito obrigado a todo mundo e tchau!